satisfação que nós recebemos o Rony, né, que tem uma grande experiência na área acadêmica, mas tem uma grande experiência também como empreendedor. Então, essa experiência dele, certamente compartilhada com vocês, vai agregar muito, não só conhecimento, mas para o êxito da nossa semana desse ano. Então, Rony, por gentileza, fique à vontade, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Bacana. Vocês gostaram da história do Felipe, gente? Muito bom. Empolgante, né? Eu não tinha a menor pretensão que ia ser uma palestra empolgante de falar sucessão familiar nas empresas, e o Felipe deu um toque impressionante, ele quase que emocionou a gente com a história deles, não é? E só para fazer uma pergunta para vocês, quem que está preparado para fazer o que o Felipe fez? Não? Podem levantar a mão, fiquem à vontade. Não? Muito bem. Quem está disposto a fazer o que o Felipe fez? Vocês estão dispostos? Vocês têm essa vontade de fazer o que o Felipe fez? Muito bem. Por vocês mesmos, pela empresa de vocês? E vocês estão dispostos a fazer isso por uma empresa, uma outra empresa que contrata vocês como funcionários, vocês fariam isso também? É esse o espírito que a gente tem que ter, não importa se a empresa é nossa ou então se a empresa para a qual a gente trabalha está precisando de um esforço, de uma dedicação como essa, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. O que eu vou comentar com vocês aqui, gente, é como o profissional do futuro deve se preparar para fazer as coisas acontecerem. Para minha sorte, é um certo complemento com o que o Felipe comentou, porque ele teve que aprender as coisas na raça. Ele, por necessidade, ele teve que fazer um aprendizado acelerado, ele teve que aplicar o conhecimento que ele adquiriu nas aulas durante a faculdade e aplicar diretamente na empresa dele em casos reais e em casos difíceis também. O que eu vou comentar com vocês é justamente como que nós podemos fazer para nos preparar antes que uma situação dessa venha a requerer esse conhecimento nosso. Qual que é o caminho que vocês têm que seguir para vocês conseguirem ter uma formação, uma preparação adequada para que vocês possam se apresentar para as empresas e atender às necessidades da empresa, dar conta do recado efetivamente. Qual que é a postura, qual que é o caminho que a gente tem que seguir? O que nós temos que nos informar para poder nos dar bem na vida, como profissionais, também como vida nossa, pessoalmente falando também. Então é mais ou menos isso que a gente vai falar, espero que vocês gostem do que eu vou colocar para vocês e vamos participar então desse bate-papo. Pode apagar a luz, por favor? Tem alguém para apagar a luz aqui? O pessoal do apoio acho que não está ali. Vocês estão conseguindo enxergar um pouquinho, gente? Dá para enxergar? Muito bem. Só para fazer uma apresentação formal, então meu nome é Rony, eu sou diretor-presidente de uma empresa que se chama Projeto Inovate, da qual eu sou fundador também. Já passei por histórias também parecidas com a do Felipe, não tão exigentes como a história do Felipe, mas eu já tive que assumir a direção de uma empresa, de uma rádio, no caso, uma rádio em Londrina. Eu assumi diretamente a direção da empresa com relação à operação, com relação a aspectos comerciais também, sem ter experiência nenhuma. O lado bom disso é que essa experiência que é exigida de nós, quando a empresa precisa muito, ela está numa situação difícil, embora você não saiba como fazer as coisas, no caso do Felipe ele não sabia e teve que aprender, você acaba tendo um aprendizado acelerado que vale para a sua vida inteira. Então toda aquela dificuldade que você passa, toda aquela exigência, todas aquelas situações difíceis, que eventualmente você acha que você pode estar passando por uma situação muito complicada, e às vezes nem sabe se vai dar certo na frente ou não, depois de um certo tempo, com dedicação, isso acaba se revertendo numa situação muito boa para nós, profissionalmente. Maturidade profissional. Isso é um aprendizado que a gente não tem em lugar nenhum. Então, de certa forma, não querendo dizer da história do Felipe, mas, de certa forma, passar por experiências como essa é uma sorte para a nossa vida, que nos fortifica, nos faz crescer profissionalmente e pessoalmente também. E hoje, com essa empresa, a nossa empresa é especializada em gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos de qualquer natureza, de engenharia, de telecomunicações, de informática, pode ser também de marketing, lançamento de novos produtos, inclusive de cosméticos também, se for o caso. Nós ensinamos as empresas a organizar um trabalho para fazer um produto qualquer. No caso de vocês, eu vou tratar como vocês devem se preparar para atender a necessidades de trabalho no futuro, que acaba sendo um projeto também, gente. Então, vocês têm que se preparar para poder assumir um cargo de liderança, assumir um cargo de gestão, assumir um cargo de direção. É um pequeno projeto de preparação para vocês estarem aptos a exercer essa função no futuro. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Para vocês me conhecerem um pouco mais,
Eu dou aula aqui no Instituto Mauá de Tecnologia e também dou aula em algumas outras universidades, na FIA, na Unicamp, na Fundação Dom Cabral e outras escolas também. Eu tenho uma certificação profissional que se chama PMP, que é Project Management Professional, que é uma prova que a gente faz que atesta o nosso conhecimento em gestão de projetos, feita pelo Instituto PMI norte-americano, Project Management Institute. Saber gerenciar projeto, na opinião de vocês, é uma habilidade interessante ou não? É legal? Vocês entendem que saber gerenciar projetos é uma coisa que nos ajuda a fazer acontecer na empresa? Está claro isso para vocês? Muito bem. Muito bem. Então, esse conhecimento é muito importante, abre portas para nós, ajuda a empresa a crescer, ajuda ela a realizar seus objetivos, a atingir suas metas, e é isso que a gente ensina para as pessoas de uma maneira geral. Sou formado em administração de empresas, mas eu me envolvo com projetos de telecomunicações, de engenharia, de informática e outras disciplinas também. A disciplina de gestão de projetos é uma disciplina comum, genérica. Essa disciplina ajuda a organizar um trabalho. E organizar um trabalho, eu organizo um trabalho de qualquer segmento. Qualquer disciplina a gente consegue ajudar. Obviamente com o apoio de um especialista técnico da área também. Então isso é mais ou menos o que a gente faz na empresa. Com relação a algumas coisas que nós temos que pensar, nós temos que refletir sobre isso. Quem acredita em sorte aqui, gente? Levanta a mão. Acredita em sorte? Muito bem. Nós podemos ter a sorte de ter um bom emprego? Pode acontecer? Pode? Isso é sorte? Quem consegue definir sorte para mim? O que é sorte, hein? E daí, o que acontece? Se ele é bom naquilo que ele faz, ele tem que procurar o quê? Uma oportunidade. A sorte, pessoal, nós fazemos. É uma mistura de preparação com a oportunidade. Então, se nós formos falar da sorte, nós estamos falando do seguinte. Segundo o dicionário, sorte é uma força sem propósito, imprevisível, incontrolado, modela eventos de forma favorável ou não. Ou seja, estamos ao acaso, literalmente ao acaso. Foge ao nosso controle. Pode acontecer ou não. Pode ser uma boa sorte ou pode ser uma má sorte. Segundo um outro autor ainda, ele diz que é uma série de eventos fora do nosso controle que influencia as nossas vidas. O que a gente quer afirmar com isso é que a sorte foge ao nosso controle. Nós não conseguimos determinar a sorte deixando simplesmente ao acaso das coisas acontecerem. Logo, se eu quero me dar bem na vida, se eu quero ter uma vida profissional boa, eu não posso só contar com a sorte. Eu não posso deixar a vida me levar. Eu tenho que me preparar para as coisas acontecerem também. E azar? Azar é um sinônimo de acaso. Aconteceu. A gente pode chamar de má sorte também. Eu dei azar? Putz, acontece, gente. Mas a vida não dá tanto azar assim. Não é? Ficou até meio sem jeito de falar isso, né? Porque a gente vê a história do Felipe, né? E fala, caramba, né? A vida não dá tanto azar assim, né? Que série de eventos, né, gente? E, aliás, o Felipe, vocês perceberam o sorriso que ele tem? Ainda contando todas essas histórias com um sorriso, com uma simpatia enorme e tudo. De certa forma, ele teve uma série de eventos complicados na vida dele, mas que hoje, com 27 anos de idade, ele tem uma maturidade impressionante, empresarial e como pessoa também. Por esse lado, a gente pode entender também que é uma sorte para a vida dele, olhando o lado bom, deixando o lado ruim um pouco de lado. Não é? E vocês, vão deixar o desenvolvimento da carreira de vocês à mercê da sorte ou não? Como é que vocês vão fazer com a carreira de vocês? Levanta a mão quem que tem um plano aqui de desenvolvimento de carreira. Tem um plano? 2. Muito bem, 3, alguns, 4, 5. A minoria. Não é? Vocês acham que é a hora já de vocês desenvolverem um plano para a carreira de vocês ou não? Observo com alunos, com profissionais, com amigos, que às vezes acaba a faculdade e fala, bom, agora eu vou dar uma relaxada. Né? E aí passa alguns anos e depois, bom, acho que está na hora de fazer um MBA, passa uns 5, 6 anos. E depois que ele faz o MBA, ele dá mais uma descansada. A hora que ele vê, ele já está com 30, 32 anos de idade. Essa hora, ele já está numa fase que é uma fase determinante para a carreira das pessoas, que a pessoa tem mais ou menos empregabilidade. Se esses anos ele se preparou melhor, ele vai ter melhores condições de se colocar no mercado. Se ele não aproveitou esses anos, se ele fez a faculdade, descansou um pouquinho, depois fez o MBA, descansou mais um pouquinho, talvez ele tenha menos competências que outras pessoas
que se prepararam para poder aproveitar as oportunidades. Ou seja, na fase de vocês, a grande maioria de vocês, ter um plano de desenvolvimento é essencial, é muito importante. Acreditem, gente, quando chega a 30, 32, 35 anos de idade, a gente vai sair correndo atrás das coisas, temos muito menos tempo para conseguir obter o conhecimento diferencial que a gente precisa para se colocar no mercado. De vocês aqui, quem que tem a expectativa, ou quem tem o desejo de ter um emprego numa grande empresa? Praticamente todos, certo? Não é mesmo? Vocês já sabem o que vocês vão fazer para conseguir esse emprego na grande empresa ou não? É fácil conseguir essa posição? Não é muito fácil não, né? A gente vai ter que ter alguma coisa para ter um diferencial. É isso que eu estou dizendo para vocês. Nós temos que planejar desde agora o que nós vamos fazer para ter esse diferencial. Para ter esse diferencial, vocês vão precisar se dedicar ou não? Desenvolver uma segunda língua, talvez? Qual que é a melhor forma de desenvolver uma segunda língua para ter uma fluência, como se fosse um nativo, em inglês, em francês ou em qualquer outro idioma? O que vocês sugeririam para ter uma fluência muito boa? Oi? Intercâmbio, certo? Vocês vão fazer o intercâmbio agora ou depois que casarem? Ou então casa com uma alemã, né? Aí pega, vai morar na casa da sogra na Alemanha, aí desenvolve o idioma, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que fazer o intercâmbio é uma oportunidade única na vida. Mas já aviso para vocês que é muito pouco provável que seja possível fazer isso depois que vocês casarem, né? Mas vocês não pensam em casar ainda não, né? Não, lógico que não, ainda não. Mas acontece, viu? Daqui a pouco vocês acabam arrumando a cara metade, acaba casando, né? Então, o ideal é vocês aproveitarem a oportunidade agora, faz um crédito estudantil, aproveitem, desenvolvam o idioma em um outro país e façam um curso também complementar e ajuda vocês. Hoje, o inglês, para entrar numa empresa, é um fator determinante no processo seletivo. Então, é importante que a gente faça um plano de desenvolvimento nesse sentido. Muito bem, voltando um pouco aqui ao nosso caso, para vocês, então, fica claro que a sorte, quando nós falamos sorte profissionalmente dizendo, é uma mistura de preparação e oportunidade? Muito bem. Se nós tivéssemos, para vocês, se tivesse uma oportunidade de trabalho para vocês, que essa oportunidade exigisse determinadas competências, determinadas habilidades, e eventualmente vocês não têm essas habilidades, vocês não têm essas competências, vocês deram azar ou não? O que aconteceu? Não tinha me desenvolvido naquele momento, certo? Colocar a culpa no azar é até maldade com o coitado do azar, não é? Não é mesmo? Então, nós temos que entender que as oportunidades profissionais, mais hora, menos horas, elas aparecem. Principalmente se a gente buscar essas oportunidades. Mas, quando a oportunidade aparecer, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que fazer jus àquela oportunidade. Acreditem, existe espaço para muita gente trabalhar em São Paulo, no Brasil. Para quem é bom, existe mais espaço ainda, espaço garantido. Nos preparar para essas oportunidades é uma questão de que nós estamos semeando o nosso futuro. A gente está garantindo o nosso futuro, de certa forma. Mas vamos adiante, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Com relação à preparação, preparação depende de nós. Nós temos que pegar e correr atrás dessa preparação. Só que correr atrás da preparação, de repente, para vocês, será que vocês saberiam como se preparar hoje? Vocês têm noção de como se preparar? Quem já sabe o que quer ser no futuro aqui? Já sabe? Quero ser um diretor? Um empresário? Quero ser um gerente? Quero trabalhar numa grande empresa? Ou eu quero simplesmente ser um profissional técnico, diferenciado, capacitado? Será que a gente já sabe o que a gente quer ou não? Vocês acham que a gente tem que imaginar o que a gente quer ser para conseguir fazer um plano de desenvolvimento? Não é? Vocês hoje já conseguem enxergar esse futuro profissional de vocês ou não? Já conseguem? Não é? Esse é um primeiro passo. Nós temos que ter uma visão do futuro. O que eu quero ser no futuro? Porque todo o caminho de desenvolvimento que eu vou fazer tem que mirar para esse objetivo que vocês estão pretendendo. Então, nesse sentido, nós temos que ter uma boa formação. Essa boa formação,
ela precisa ser feita preferencialmente numa boa escola, assim como a Mauá, que é uma boa escola. Mas mesmo aqueles que não têm acesso a uma boa escola, como a Mauá e outras escolas também, que são de grife ou escolas boas, por assim dizer, se o aluno fizer essa formação, mas ele fizer essa formação com qualidade, se ele conseguir cursar bem o curso, entender bem o que a instituição está querendo ensinar para ele, ele vai ter tido uma boa formação. Para vocês, fica claro que a nossa participação em sala de aula é determinante na nossa formação? Quem que de sexta-feira sai mais cedo para ir para o barzinho aqui? Ninguém? Vocês estão aproveitando a aula sexta-feira até as 11 da noite? Então mesmo? Vocês estão com uma carinha de que não fica até muito tarde. Mas nós temos que aproveitar. A faculdade, ela nos oferece formações interessantes, como disciplinas financeiras, disciplinas de administração, disciplinas de psicologia. Quem que tem aula de psicologia aqui? Né? Curso de administração, já tiveram aula de psicologia ou não? Né? Quem que acha legal psicologia? Acha muito bem, bacana. Né? A aula de psicologia, ela ensina a lidar com pessoas, fala sobre liderança, fala sobre comportamento humano, algumas coisas assim, comportamento organizacional. Vocês não sabem o quanto isso é importante na nossa formação e nas empresas. É impressionante o quanto o aspecto humano diz o quanto nós vamos ser melhores ou piores como líderes. Prestar atenção nessa aula, fazer bem, aproveitar os ensinamentos, vai fazer com que vocês economizem um tempo enorme, porque muitas pessoas, às vezes, assumem cargos de liderança ou cargos de gestão e não têm noção de como lidar com as pessoas. E vocês sabem que um líder ele tem que ter uma habilidade muito boa de lidar com pessoas, está claro isso para vocês também? Não é? Tem que lidar com pessoas, porque o líder sozinho não faz nada. Vocês viram o Felipe falando que ele tem que delegar as coisas? Não é? Então, a gente tem que ter a habilidade de fazer com que as pessoas façam por nós o trabalho. E tem que fazer bem feito. E tem que fazer motivado. E tem que ter uma boa produtividade. Como é que a gente vai conseguir que essas pessoas façam isso por nós? A formação de vocês, eventualmente, principalmente no curso de administração, tem uma disciplina de psicologia que pode falar um pouco disso. Aproveitar isso agora, gente, é fundamental para nós. Então, desenvolver essa noção para vocês é uma preocupação minha agora. O quanto vocês podem aproveitar cada curso que vocês estão fazendo. Em alguns cursos que eu ministro aulas, às vezes os alunos estão totalmente dispersos. Alguns estão conversando, o outro conta uma piada, e às vezes eles estão pagando R$2.000 por mês para fazer aquele curso. Tudo bem. Né? Eu não sou Caxias, eu não sou daquele que assim, fica quieto aí, não sou assim. Mas eu acho que ele está perdendo uma oportunidade impressionante pelo que ele está pagando e não está aproveitando de ensinamentos também. Então, ter essa consciência para nós é muito importante. Ser um destaque no campo de atuação. Quando vocês estiverem estudando, tenham em mente o seguinte: naquilo que vocês têm como objetivo, sejam muito bons nisso. Tentem ser os melhores. E se vocês não puderem ser os melhores, que pelo menos sejam muito bons naquilo que vocês fazem. Sejam um destaque naquela disciplina que vocês querem atuar. Se vocês atuam no campo de engenharia química, sejam excelentes engenheiros químicos. Se vocês são administradores, sejam excelentes nessa disciplina. Estudem, se aprofundem, entendam mais. O benefício que isso traz para vocês na função, ele é muito bom, facilita a nossa vida. E, eventualmente, também faz com que a gente não passe situações muito difíceis na nossa vida profissional. Então, desenvolver essa habilidade é muito bom, é muito importante. Sejam os melhores que vocês puderem no que vocês pretendem ser profissionalmente. Seja diferenciado em alguma habilidade ou conhecimento. Não desenvolvam apenas habilidades técnicas, desenvolvam também habilidades de relacionamento interpessoal. Desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal significa nós sabemos lidar com outras pessoas. Então, mais hora ou menos hora, nós vamos ser exigidos a lidar com pessoas, com grupos de pessoas. E aí nós vamos ser colocados num desafio muito interessante, que é o seguinte: como é que eu faço que um grupo de pessoas faça um trabalho e esse grupo de pessoas faça muito bem o trabalho? Como é que eu consigo motivar essas pessoas? Esse é um desafio interessante que a gente tem que se desenvolver também. Mais do que nunca, ter um segundo idioma é essencial.
como a gente falou agora há pouco. Né? Tentem desenvolver um segundo idioma, esse é um fator determinante para algumas empresas também. Eventualmente, quando a empresa é nossa, a gente atua só no âmbito nacional, o segundo idioma nem sempre é tão importante. Às vezes, a gente perde oportunidade de negócio por não ter um segundo idioma. Mas, em se tratando de trabalhar em empresas, aí sim ele pode ser determinante. Então, desenvolver um segundo idioma é muito importante. A oportunidade. Oportunidade. Uma vez que nós nos desenvolvemos, em termos de formação acadêmica, em termos de habilidades gerenciais, habilidades de relacionamento interpessoal, nesse estágio vocês estão preparados para assumir alguma posição. Às vezes a gente não tem a experiência que a gente precisaria ter, mas fizemos as formações necessárias. O que falta agora, gente, é aparecer oportunidade de trabalho. Para aparecer oportunidade de trabalho, digam para mim uma coisa. Vocês acham que o networking ajuda ou não? Ajuda? E como é que a gente faz networking? No happy hour? Não? No happy hour a gente faz networking com garçom, né? É isso aí. Muito bem. Como é que a gente faz networking, pessoal? Isso mesmo, a gente pegando, trabalhando, conversando com as pessoas, mostrando o nosso trabalho, mostrando o resultado do nosso trabalho também é bastante importante. Quem tem facilidade de se comunicar aqui? Quem se comunica com facilidade? Eu digo comunicar com facilidade não é conversar com os amigos, tá? É comunicar com facilidade no âmbito profissional. Né? De fazer uma boa apresentação, de fazer uma boa reunião, de saber apresentar bem resultados. Todo mundo faz a apresentação bem? Quem que tem frio na barriga quando vai fazer a apresentação? Agora tem mais mãos levantadas, né? Então essa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver também, que isso ajuda a fazer a divulgação do nosso trabalho. Isso ajuda a que nós tenhamos mais facilidade de comunicar resultados. Eventualmente, fazendo um bom networking, comunicando resultados, conversando com outras pessoas, interagindo com outras pessoas, gostar de se relacionar com outras pessoas, participar de associações, participar de fóruns, empresas, de hunting também, para quem estiver procurando posição, faz as oportunidades aparecerem. Quem souber dos resultados de trabalho de vocês e quem souber de uma oportunidade que surgiu, obviamente vai pensar em vocês. Se eu sei de alguém que eu confio, gente, e que eu sei que é competente, que tem capaz, tem boa formação, surgiu a oportunidade, eu penso na hora nessa pessoa. Então, isso é networking. Fazer com que as pessoas nos conheçam, que saibam das nossas habilidades. Surgiu a oportunidade, aí nós vamos ser chamados para ela. Isso é o que nós chamamos de sorte, quando a preparação encontra a oportunidade. Isso é sorte, gente? É sorte ou não? Nós fazemos a nossa sorte, certo? É isso aí, muito bem. Ok, fora isso, então, como que nós devemos nos preparar? A preparação requer um conjunto de ações. Nós temos que nos planejar para fazer essa preparação. A preparação não ocorre ao acaso. Nós temos que saber o que nós vamos fazer, saber o que nós queremos atingir, saber como vai chegar lá. Isso, de certa forma, é um projeto. Então, um projeto por si só, nós temos que definir algumas coisas para poder atingir os resultados esperados também. Então, aqui o que nós vamos falar é como a gente pode se preparar. Mas antes de começar a falar como vocês devem se preparar, nós deveríamos fazer uma autoavaliação. A autoavaliação é o seguinte: se informe, se questione. O que eu quero ser ou fazer? Eu tenho que ter uma convicção. Isso tem que estar claro para mim. Aonde eu quero chegar? O que é uma posição de um gerente? O que é uma posição da área comercial, de negócio? Muitas vezes eu já vi engenheiros trabalhando na área de negócio. A formação tem alguma coisa a ver com a área de negócio, gente? Engenharia e área de negócio? Não tem muito a ver. Mas eu já vi muitas vezes um engenheiro que vai para a área de negócios, porque ele tem jeito, porque ele gosta, porque ele se dá bem naquela posição. Nós deveríamos ter essa clareza. O que será que eu gosto? O que eu gostaria de fazer? Quais são as minhas aptidões? Sabendo isso, vocês têm como mirar a formação de vocês, o desenvolvimento de vocês. Depois disso, determine os objetivos. Aonde eu quero chegar? Quando eu quero chegar? Para vocês, faz sentido dizer que, em determinado momento da minha vida,
aos 25 anos, aos 26, aos 27, aos 30, eu espero ter atingido essa posição? Faz sentido isso para vocês? Não é? Será que vocês conseguem determinar esses objetivos a curto, médio e longo prazo? E se vocês determinarem esses objetivos, vocês conseguem se preparar para assumir essas posições a curto, médio e longo prazo ou não? A intenção é mais ou menos essa, é sobre isso que nós estamos falando. Então, eu tenho que ter claro para mim o que eu quero ser. Eu preciso me informar sobre aquilo que eu vou desenvolver também, para ter certeza que aquela função é a função que eu espero desenvolver. A minha sobrinha, por exemplo, ela começou a faculdade de jornalismo. Só que ela não gostou, saiu e foi fazer veterinária. Caramba, né? Puxa vida, igualzinho, né? Igualzinho. Será que ela sabia o que ela queria ou não? Ainda bem que ela saiu, porque hoje ela ama o que ela faz. Mas nós deveríamos tentar mirar o alvo certo para não perder tempo no nosso desenvolvimento. Né? Depois disso, pessoal, traçar um plano a curto, médio e longo prazo, então. O que fazer? Formações, especializações. A curto prazo, podemos considerar o seguinte, há 2, 3, 4 anos, o que eu vou fazer de preparação nesse período? Saindo da faculdade, vocês vão trabalhar numa empresa, provavelmente, e vocês vão ter desafios profissionais a realizar. Provavelmente mais como técnicos do que como gestores. O que vocês devem fazer durante esse período? Porque depois de 4 anos, 5 anos de trabalho, vocês podem ter uma oportunidade de crescimento. Vocês podem ter uma oportunidade de carreira. Só que se vocês não estiverem preparados, o que vai acontecer? Vai dar azar, é isso? Não é azar, né, gente? Não é? A gente tem que estar preparado para poder assumir essa oportunidade. Então, o que eu vou fazer? Formações, especializações. Em acordo com o objetivo de vocês, determinem, vou me especializar nesses campos, vou fazer essas formações, estabeleçam uma sequência para isso. Priorizem o que eu faço primeiro, depois, o que eu vou fazer, qual a segunda formação, a terceira. Faça uma sequência lógica da formação de vocês, de maneira que os conhecimentos que vocês estão fazendo sejam utilizados no trabalho. À medida que faz um curso, esse curso é interessante, vocês já aproveitam para aplicar no trabalho de vocês. E aí ele vai ter um retorno imediato do conhecimento. Depois disso, faça um passo a passo, um plano para atingir esses objetivos. Quem que já fez cronograma aqui? Alguém já fez? Já fizeram? Beleza. Né? Para quem não fez, não é bicho de 7 cabeças. É colocar lá, eu vou fazer essa atividade nesse período de tempo. Acabou isso, eu vou fazer essa outra atividade depois da última atividade. Coloquem numa linha de tempo. Quando vocês fizerem isso, vocês já sabem, bom, vou me inscrever nesse curso, vou fazer essa formação, vou fazer esse intercâmbio. Quando estiver acabando uma formação, vocês podem até dar um intervalo de descanso, não tem problema nenhum, lógico, acho que é válido, e depois já tem programado uma outra formação. Quando vocês estiverem numa idade um pouquinho mais avançada, eu quero dizer 28 anos, mais ou menos assim, vocês já vão estar super qualificados. E aí vocês vão ter condições de aproveitar melhor as oportunidades, mas desde que vocês tenham se preparado. Se não se preparar, pode ser que a oportunidade apareça e a gente não consiga aproveitar. Muito bem. Faça o passo a passo, faça bem feito. Aproveite o seu tempo. Enquanto vocês estiverem fazendo um curso, vocês tentem aproveitar ao máximo aquele ensinamento que está sendo dado. Se for o caso, até tentem fazer uma simulação de uma pequena empresa durante o curso. Apliquem aquele conhecimento nessa empresa fictícia para poder exercitar aquele conhecimento. Porque muitas coisas que a gente aprende na faculdade, em cursos e formações, nós aprendemos o conceito e às vezes a gente não aplica. Quando a gente faz uma aplicação, nem que seja fictícia, essa aplicação nos ajuda a amadurecer muito mais do que o exercício em sala de aula. Então, tentem fazer muito bem feito, aproveitem o tempo de vocês e aproveitem o investimento de dinheiro também, porque esses cursos custam dinheiro. Mantenha contato com as associações, faça o networking. Neste caminho, não deixem de fazer o networking. O networking ajuda no nosso desenvolvimento e aproveitar oportunidades também. O chá. Vocês já tomaram chá, gente? Já? Vocês sabem o que é o chá, então? Hã? O chá, no nosso desenvolvimento, ele pode nos ajudar da seguinte maneira. O chá, o C do chá é o conhecimento. Adquira um conhecimento especialista. O H é a habilidade. Desenvolva a sua habilidade, a experiência. Agora, isso tudo é muito bacana.
no discurso. O que a gente precisa ter para conseguir pegar esse conhecimento e habilidade e dar tudo certo? A atitude. Vocês concordam que nós temos que realmente querer para fazer as coisas acontecer? É mais ou menos assim, tem que sair do nosso coração. Eu quero fazer. Me faz bem fazer essa formação. Me faz bem me desenvolver nesse sentido. Não é? Tem alguma coisa que vocês gostam muito? Cada um tem? Não é? Gostam de comer? É isso? Gostam de viajar? Não é? Tudo isso não é muito bom? Não é? Então a gente tem que ter uma atitude parecida com esse tipo de coisa que é muito sério, gente. Porque a hora que a gente toma uma atitude que quer verdadeiramente, gosta verdadeiramente de alguma coisa, nós vamos fazer muito melhor. Eu tenho um caso de um conhecido que ele era responsável por um departamento de projetos de uma grande empresa nacional. Ele era um péssimo líder. Vai ser ruim assim lá longe como líder, gente. Caramba, olha, estou para ver um cara tão ruim em liderança como ele. Só que ele falou assim, não, quero me desenvolver. Ele foi fazer um curso de liderança, leu livros sobre liderança. Após fazer isso, os cursos de liderança, o que aconteceu? Continuou ruim pra caramba. No caso dele, ele não tinha gosto por isso. Não é uma disciplina que ele gostava. Não tinha afinidade com essa situação. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, ao fazer qualquer desenvolvimento dessa natureza, identifiquem-se com isso. Queiram fazer verdadeiramente. Porque esta atitude é o que nos faz adquirir conhecimento e aproveitar, aplicar esse conhecimento da melhor maneira. Então, acreditem no chá. Conhecimento, habilidade, atitude, mas que saia daqui, de dentro do peito da gente, com uma coisa que realmente a gente quer para a nossa vida. Isso é muito importante. E no âmbito profissional, como as coisas podem acontecer da forma certa? Determinar o que você deseja ser no futuro. É o que nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui também. O ideal, hoje, para vocês, seria vocês terem uma definição do que vocês querem ser no futuro. Só que, em alguns casos, a gente não consegue. A nossa falta de experiência pode fazer a gente ter uma vontade de ser um determinado profissional, um determinado segmento de atuação, só que, pela falta de experiência, a gente não sabe que não é o que eu queria realmente. Às vezes a gente descobre um pouco mais tarde. Então, tentem desenvolver da melhor maneira possível o que vocês querem fazer para desenvolver. Começar certo e ir para um caminho só de ida, para não ter que parar uma formação e voltar depois, se resolver mudar a função que a gente quer para o nosso futuro. Então, eu quero ser o quê? Um gestor? Eu quero ser um diretor? Eu quero ser o presidente de uma empresa? Eu quero ser um especialista altamente qualificado? Percebam que esse especialista altamente qualificado, às vezes ele tem um cargo, uma posição muito alta na hierarquia, o que é diferente de ser um diretor ou um presidente. E o foco é totalmente diferente. Um tem habilidade técnica, o outro tem habilidade de negócio, o outro tem habilidade de liderança. Cada situação dessa exige um determinado perfil para poder desenvolver essas funções. O que vocês querem ser? Vocês querem ser empresários? Ou vocês querem ser um bom vivant? Dessas opções, qual que vocês querem? Hã? Dá para ser assim, gente? Praia, festas, viagens. Né? As coisas não caem do céu assim. Né? E vou falar mais para vocês, hein? Pode parecer meio Caxias da minha parte, mas se hoje eu tivesse uma vida que me permitisse só ir à praia, festas, a outras situações que eu não precisasse trabalhar, para ser muito sincero com vocês, eu não ficaria satisfeito, eu não ficaria feliz. O que me faz feliz é ter uma responsabilidade. O que me faz feliz é fazer acontecer alguma coisa, atingir algum objetivo, ter desafios, concretizar isso. Isso nos alimenta a vida, nos alimenta a alma, é muito bacana, muito legal. Ter uma vida que não tem essas coisas fica um pouco vazio, a gente fica um pouco fútil. Né? Então, vamos nos desenvolver para fazer cada uma dessas funções. A questão é, será que eu sei o que essa função exige? Vocês acham que, às vezes, as pessoas elas são promovidas a gerente sem saber o que é ser um gerente? Acontece isso? Pior que acontece. Não é? E todo mundo quer ser gerente. Não é? Todo mundo quer ganhar um salário melhor, não é mesmo? Às vezes tem um benefício de ter um carro da empresa. Pô, todo mundo quer ter um carro da empresa, quer ter um salário melhor, quer ter um benefício, quer ter um bônus. Mas o que é ser gerente? Será que eu sei? Será que eu estou preparado para isso ou não? Muito bem. No início da carreira,
vocês vão ser gerentes, diretores, ou vocês vão ser membros de equipe? Vocês vão estar carregando as caixas que nem o Felipe, é isso? Né? A gente vai estar mais no técnico, a gente vai estar mais no operacional. E o que eu tenho que fazer para me destacar nessa função? Quando a gente pega e sai da faculdade, não é regra geral, mas tem gente que sai da faculdade e está com gás todo de fazer um trabalho na empresa. E ele está com tanto gás que ele faz mais do que precisa. E às vezes ele até inventa trabalho que não precisa para fazer, porque ele está muito motivado, ele quer fazer as coisas acontecerem. Percebam que a motivação não é ruim, a motivação é boa. Só que nós temos que fazer o trabalho que a empresa precisa. A gente não tem que fazer coisas que a empresa não precisa. Essa empolgação nossa tem que estar, de certa forma, um pouco controlada. Então, qual que é a melhor recomendação no início de carreira? Estou formado, vou começar a trabalhar. Vamos começar a identificar quais são os objetivos do departamento e da empresa. Não adianta remar contra o gerente. O gerente precisa atingir determinados resultados. A empresa precisa atingir determinados resultados. O bom para nós é identificar, saber quais são esses objetivos. Se vocês fizerem uma função, fizerem uma atividade, realizar alguma coisa dentro das expectativas do gerente de vocês, será que o gerente vai ficar feliz ou não? Vai ficar. Porque vocês estão fazendo algo que ele precisa, dentro das expectativas dele. Então, primeira coisa, identifique os objetivos do departamento ou da empresa. Informe-se para quando o resultado é necessário. Informe-se sobre o prazo, quando que eu preciso entregar esse trabalho. E aí, então, vocês vão fazer essa atividade dentro da expectativa de tempo que é necessária para o departamento. Planeje as suas ações. Como vocês vão fazer para desenvolver essa atividade? Qual o passo a passo para vocês conseguirem sair do momento zero e entregar alguma coisa para a empresa de uma maneira que, no final, seja um bom trabalho realizado? Realize as atividades para atingir os objetivos dentro desse prazo. Garanta que elas foram bem feitas. Quem que tem ansiedade alta aqui, hein, gente? Às vezes a gente tem ansiedade alta. Essa ansiedade faz a gente fazer as coisas às vezes correndo ou não? Quando a gente faz correndo, o que acontece? Às vezes tem que refazer. Então a gente tem que dar uma segurada na nossa onda, assim, para que a ansiedade, aquela vontade toda, não supere a necessidade de qualidade do trabalho. Fazer uma vez e fazer bem feito. Aí, me dá o próximo trabalho, é outra missão agora. Em um primeiro momento, nós vamos estar mais focados numa questão mais operacional, como membro de equipe de projeto. Então, as nossas expectativas de crescimento, é assumir novos desafios. Entendam, primeiro nós temos que passar por alguns trabalhos que são mais operacionais, para depois poder assumir outras posições. E aí eu faço menção de novo para a palestra do Felipe, que antes dele ser o gerente, antes dele ser o diretor, ele fez o tal do job rotation lá, que ele foi aprender todas as coisas operacionais primeiro, para depois ele conseguir liderar uma equipe, para ele conseguir gerenciar um departamento. Então é importante a gente fazer o operacional e fazer bem feito primeiro. Durante esse desenvolvimento, que a gente está aí nos primeiros 2, 3, 4 anos de experiência profissional, vocês acham que já vale a pena nos preparar para assumir novos desafios ou não? O que vocês fariam para assumir novos desafios nos primeiros 4 anos da vida profissional de vocês? O que vocês fariam para se preparar? Curso de liderança, pode ser? Porque o próximo cargo pode ser qual? Supervisor? Coordenador? Com sorte, talvez, até ser um gerente. Então, curso de liderança é interessante. Curso de negociação, o que vocês acham? Um curso de negociação, liderança, administração de conflitos. Acontecem conflitos nas empresas? As pessoas, às vezes, têm objetivos diferentes, a gente tem que gerenciar esses conflitos também. E outras formações que são necessárias para vocês poderem assumir novos desafios. Então, gente, não esperem ter oportunidade para depois se desenvolver. Enquanto estão fazendo esse trabalho, desenvolvam essas habilidades, façam essas formações. Quando surgir a oportunidade, vocês já aproveitaram esse tempo, previamente desenvolveram as habilidades para poderem estar aptos para assumir novos postos também. Depois que vocês assumirem um cargo de liderança, um cargo de gestão, um cargo de supervisão, nós temos que saber o que é isso. Então, tenham em mente que toda a formação técnica que nós fazemos, tudo aquilo que a gente aprende tecnicamente para desenvolver uma profissão, quando eu vir um coordenador, eu vou usar muito menos.
do que eu usava quando eu era um membro de equipe. Enquanto eu sou um engenheiro, eu utilizo meus conhecimentos técnicos profundamente. Quando eu viro um gerente, eu vou usar meus conhecimentos de lidar com pessoas. Então, a partir desse momento, vocês têm que ter ciência que, ao assumir uma coordenação, vocês estão coordenando pessoas. Vocês vão lidar com pessoas. E as pessoas podem aceitar nós melhor ou não. Eu me acho um cara legal. E vocês me acham um cara legal? Não sabe ainda? Não te conheço, né? Muito bem. Será que as pessoas sempre vão gostar da gente ou não? Tem gente que não vai com a nossa cara, não é? Será que a habilidade de lidar com pessoas pode minimizar esse efeito? Pessoal, normalmente eu me dou bem com todo mundo, mas às vezes tem um que não vai com a minha cara. Então nós temos que desenvolver essas habilidades, principalmente nessa função de liderança, nessa função de gestão. Então, se gestão significa atingir objetivos com os recursos, se vocês são responsáveis por um departamento, vocês são responsáveis por atingir algum objetivo com os recursos que vocês têm à disposição. Para isso, vocês têm que organizar uma atividade, têm que pedir para a equipe de vocês realizar as atividades e tem que controlar o trabalho para saber se o pessoal seguiu o plano ou não. Então, um gestor é assim, ele tem uma responsabilidade para fazer, um objetivo para atingir. E ele tem recursos, pessoas, equipamentos, tem espaço. E ele tem que atingir os objetivos com esses recursos. Para isso, gente, organiza a atividade. Se deixar cada um fazendo o trabalho do jeito que quer, provavelmente o nosso trabalho ele não vai atingir o objetivo ou não vai atingir com qualidade. Planejou, faz o pessoal trabalhar, faz eles seguirem o plano e verifica, controla se o pessoal seguiu o plano mesmo ou não. Porque não adianta também seguir o plano, fazer um plano e o pessoal não seguir. Então, gestão é mais ou menos isso. Se queremos ser líderes, temos que ter ciência que vamos lidar com pessoas. Isso é uma certeza que nós temos que ter. Os resultados ou os objetivos são obtidos por meio das pessoas. Então, nós temos que saber lidar com elas. Agora, digam para mim o seguinte, vocês, hoje, com o conhecimento que vocês têm, o que vocês acham que vocês têm que fazer para motivar alguém? Motivar significa fazer com que a pessoa seja mais produtiva e que ela faça melhor o que ela já faz hoje. Como é que vocês fariam para motivar alguém? Primeiro, conhecer a pessoa. O que mais? Vou melhorar a pergunta. O que vocês fariam para inspirar alguém? Vamos supor que aqui, nesse auditório, nós somos uma equipe de projeto. Pode ser? Ok? O que vocês fariam se vocês fossem o líder desse time aqui? O que vocês fariam para inspirar as pessoas, para que elas pudessem trabalhar melhor? O que a gente poderia fazer? Reconhecimento. É uma das coisas que um bom líder faz, ele reconhece as pessoas. O que mais? Dá o exemplo também. O que mais que nós podemos fazer? Oi? Traçar objetivos. Traçar objetivos, delegar também podemos delegar. E dar o feedback. Feedback pode ser bom? E aproveita e faz o reconhecimento. Feedback pode ser ruim? E aproveita também, diz o que não está bom e planeja como vai fazer para corrigir também. Vocês acham que para conseguir inspirar as pessoas, nós temos que atuar com transparência? As pessoas têm que sentir confiança em nós? Dá para alguém se inspirar na gente sem sentir confiança? Muito bem. Vocês acham que nós, como líderes, que vamos inspirar alguém, nós temos que fazer com que esse time todo se dê bem também? Temos que cuidar de todo o time? Nós temos que ser bonzinhos? O que nós temos que ser? Corretos, justos, certo? Eu falei de alguma habilidade técnica aqui até agora? Vocês acham que essas habilidades que a gente falou, esse perfil, ajuda a liderar um time? Então entendam que nós começamos a nossa carreira, devido até à nossa falta de experiência e oportunidade de trabalho, nós começamos mais como técnicos e não como líderes. Mas depois, com o progresso da carreira, nós temos que nos tornar líderes. Sendo bons líderes, o time trabalha, o time faz as coisas acontecerem. Nós entregamos resultados e a empresa vai ficar muito feliz com isso. Se a empresa confia em vocês e vocês têm destaque, qualquer oportunidade que a empresa tiver, seja para um cargo de gestão, seja para um cargo de direção, seja para qualquer outro cargo, ela vai lembrar das pessoas que têm resultado, que têm entrega, que fazem as coisas acontecer.
orientadas a resultado por meio dos outros. Nenhum gerente faz as coisas diretamente, ele faz por meio da equipe. Nós temos que descobrir como essas coisas acontecem. Muito bem. O trabalho tem que ser organizado, então, por meio de um plano ou por meio de um processo de trabalho. Ou eu faço um plano para um projeto, ou eu faço um processo de trabalho que as pessoas vão trabalhar em acordo com o processo. O perfil do líder exige também criar esse plano ou processo. Ele tem que saber como é que eu crio um plano. Ele tem que saber como é que eu crio um processo. E aí é um conhecimento um pouquinho mais técnico. E aí a gente começa a perceber que a formação nossa, profissionalmente, ela exige uma série de conhecimentos que vão das habilidades de se relacionar com pessoas e habilidades também de gerenciamento geral. Habilidades de lidar com processos, lidar com planos de trabalho também. O líder deve estimular a sua equipe a ajudar na criação do plano. A vantagem do time participar da criação do plano significa que o pessoal vai se comprometer mais com o plano. Isso é muito positivo, é muito bom para todos. A caminho dos estágios finais, direção. Um diretor, será que é diferente de ser um gerente, um diretor? Quem que arrisca dizer qual que é a principal diferença entre um gerente e um diretor? Salário. Essa é a principal. E a segunda principal diferença? Oi? Desculpa, não escutei. Desenvolvimento dentro da área, o que mais? É mais ou menos isso. Enquanto o gestor tem que atingir objetivos do seu departamento, faz sentido que um diretor ele tem que atingir objetivos de negócio? Hã? O plano estratégico da empresa, o diretor tem que dar um jeito de fazer acontecer as metas e objetivos? É uma função mais de negócio, gente? Mudou de novo a história. Comecei como um técnico, virei um gerente, me preocupei com pessoas, me tornei diretor. A responsabilidade agora é de negócio. Vocês acham que o diretor também tem que ter conhecimentos políticos? Hã? Ele tem que negociar, ele tem que caminhar bem, tem que transitar bem no ambiente político, e aí está mudando de novo a nossa história. Então a gente se desenvolve, somos bons técnicos, depois me desenvolvo em termos gerenciais, liderança, agora eu vou assumir uma posição de direção. Eu tenho que saber como lidar com os negócios, como atingir os negócios da empresa, como fazer a empresa crescer. Então, ele deve entender o mercado que ele trabalha. Ele tem que ter uma visão de futuro, tem que ter um perfil empreendedor. Contribui no planejamento estratégico, se compromete com os objetivos estabelecidos, monta um time capaz de atingir os objetivos, monta um time gerencial, e o time gerencial monta o seu time, cada um monta o seu time. O diretor tem um time gerencial, sabe negociar, ele é pragmático, orientado a resultados. O diretor é um cara porreta, é ou não é? Não é mesmo? Não tem que ser? É um cara que não está dormindo lá. Hã? Vocês perceberam que o Felipe falou que ele acorda às 6h30 da manhã? A vida de diretor não é fácil não, viu? Não é só ter salário alto não, né? O Ricardo, por exemplo, tem um salário alto, né? Mas não é só ter salário alto. Muito bem. É uma função de negócio, atingimento de metas. Ser um técnico no começo da carreira é uma coisa, ser um gerente intermediário é uma outra coisa, ser um diretor é um outro foco. A gente tem que conhecer um pouquinho melhor dessas funções. E as características do empreendedor? O empreendedor pode concentrar seus esforços para abrir a própria empresa. Bacana. É um caso parecido com o do Felipe. Ele não abriu, mas teve que assumir uma empresa, foi quase que abrir uma empresa de novo, tudo que ele fez. Mas o empreendedor também, ele pode concentrar os seus esforços para, como empregado, fazer uma empresa crescer, que é o empreendedor corporativo. O espírito de empreendedorismo é parecido, só que um ele abre um negócio próprio, o outro ele trabalha para uma empresa. O que nós temos que ter ciência quando nós vamos abrir um negócio? Normalmente, o que eu vejo em profissionais mais jovens é que, lógico, todo mundo quer ter uma empresa, mas a gente não tem a menor noção do que é ter uma empresa. Ter uma empresa, às vezes a gente usa uma expressão que a gente vende o almoço para pagar o jantar. Vocês já ouviram dessa expressão? E o dia seguinte é de novo. Então a gente não tem salário, a gente tem que buscar negócio. Então algumas habilidades adicionais e muita atitude vai ter que existir para a gente poder ser um empreendedor individual. Só que nós temos que lembrar também que a empresa tem que ter controles financeiros e contábeis. Vocês perceberam a importância no caso do Felipe? Muito bem. Tem que ter aspectos de venda, comercial, tem que fazer a divulgação da empresa também. Ou seja, não basta eu ser só um técnico que cria um produto.
Eu tenho que vender meu produto, eu tenho que divulgar o meu produto. Eu também tenho que ter um desenvolvimento sustentável do produto, uma linha de produção. Eu tenho que ter padrões, processos, qualidade, repetibilidade. Eu tenho que ter um controle de produção, inventário para não perder dinheiro, eu tenho que saber quanto custa, eu tenho que calcular o preço da venda. Tudo isso forma uma empresa, tudo isso faz uma empresa acontecer. Então, o que eu chamo a atenção para vocês é que o empreendedor individual, ele normalmente nasce com uma capacidade técnica muito boa. Só que se nós não prestarmos atenção, a nossa capacidade técnica não sustenta a empresa. Nós temos que desenvolver habilidades empresariais. E aí, alguns conhecimentos adicionais vão ser necessários. Né? Sebrae ajuda no início, Softex também ajuda também, procurar alguns caminhos para poder abrir e ter uma empresa sustentável. Essa é a característica do empreendedor individual. O empreendedor corporativo aplica suas habilidades na empresa que trabalha. É equivalente, só que ele aplica para a empresa que ele trabalha, não é dele, mas é como se fosse dele. Ele pode analisar o aspecto de negócio, retorno de investimento, valor presente líquido, break-even, quando que retorna o investimento também. Ele pode estruturar um novo produto e estruturar a operação para esse produto existir, para criar esse produto, dentro da empresa que ele trabalha. A pergunta que me vem à cabeça agora é a seguinte: será que toda aquela vontade, pique que eu tenho para atuar na minha empresa, seria o mesmo pique que eu teria para atuar numa outra empresa como empregado? Vocês acham que é o mesmo ritmo, gente? Qual que exige mais? Os dois, viu, gente? Os dois exigem. Não dá para a gente pegar e achar que vai ter menos esforço como empregados. O ritmo é intenso, exige muito da gente. E precisamos estar preparados para isso. Temos que saber o que a gente vai enfrentar para dar certo na nossa vida. Conclusões. De uma maneira geral, isso não é uma receita de bolo. O que a gente está fazendo aqui é um bate-papo, não é uma receita de bolo. Mas faz sentido para vocês que o sucesso está ao alcance de todos? Aqui em São Paulo tem espaço, gente, para gente boa? Ninguém fica desempregado. Gente boa não fica desempregada aqui em São Paulo, pelo contrário. Só que você tem que saber o que você quer para você. Mire o alvo certo para você ter um caminho só de ida, para não ter retrabalho. Para termos sucesso, nossos objetivos, temos que ser destacados no nosso campo de atuação. Temos que ser bons. Quer resultado, gente? Seja bom. Não vai dizer que a vida não trata bem a gente. Não vai dizer que a gente dá azar. Seja bom e a vida te trata bem. Temos que reciclar nossos conhecimentos constantemente. Não dá para dormir no ponto. Não dá para ficar 3 anos sem fazer alguma formação que nos ajude a desenvolver a nossa carreira. Dê foco em um assunto. Se diferencie no todo. Seja o melhor. Ou então seja muito bom no que você faz. E a vida vai te retribuir a cada investimento que vocês fizerem. Acreditem, não deixem para depois. Quanto antes vocês começarem, melhor. A vida a gente aproveita bastante até os 18 anos, 19, 20 anos. Depois a gente rala bastante, trabalha bem, para poder aproveitar muito bem a vida depois dos 30, 31, 32. Senão a gente fica numa situação difícil às vezes e a gente não quer isso para a nossa vida. A gente quer ter uma vida boa. É ou não é? Não é? Muito bem, pessoal. Nessa 1 hora, é mais ou menos isso que eu tenho para dizer para vocês. A expectativa é tentar dar uma visibilidade para vocês e mais um aviso, né, de que a gente tem que se preocupar com o nosso futuro e não deve deixar as coisas acontecerem. A gente deve programar e se preparar para a vida. Tudo bem? Beleza? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Muito obrigado ao Rony. Só uma pequena correção, quando ele falou, fez alusão ao salário, ele quis dizer Assuero e não Ricardo, tá? Só essa correção. Bom, em relação a networking, só fazer um complemento. Hoje de manhã nós fizemos uma visita, alguns de vocês estiveram conosco na Tegma. Lembrem-se que o gerente de operações trabalhou com conceitos muito parecidos com os conceitos que o Rony trabalhou, né? As questões do foco, tá certo? A questão do reconhecimento, da recompensa, etc. E em relação ao networking, se vocês olharem lá no nosso banner, tá a EXAM escrito. Para quem não sabe, a EXAM é a Associação de Ex-Alunos da Mauá, né? Então, boa parte dos ex-alunos, colegas, inclusive de administração, hoje fazem parte da EXAM. Esse é um networking absolutamente formidável que nós temos dentro da Mauá, tá? Sem contar todos os networks que existem e que a gente pode desenvolver
na Mauá Júnior e outras articulações que nós temos internamente. Bom, eu vou pedir, se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, eu vou pedir para que faça para o Rony após, porque nós estabelecemos, o Rony foi preciso, né, com o teto das 10 horas. Né, então, eu vou encerrar a segunda noite. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode fazer ao Rony assim que nós concluirmos. Reitero o convite para todos vocês. Obrigado pela presença, fico muito feliz com a presença de vocês mais uma noite. Agradeço imensamente ao Rony pela gentileza e por abrilhantar essa segunda noite. Né? Não é fácil conseguir espaço na agenda do Rony e ele gentilmente arrumou esse espaço para estar aqui conosco. Tá certo? Boa noite, bom retorno para quem está indo para São Paulo e amanhã nos vemos aqui. Muito obrigado.